Será que no atual contexto de juros historicamente baixos vale a pena amortizar o crédito à habitação? Que cuidados é preciso ter? Qual a relação entre a poupança conseguida, os custos e benefícios de uma decisão destas? Neste episódio vamos lhe mostrar os prós e contras para que possa tomar uma decisão acertada para o seu caso. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ora bem, começar por pedir desculpa. E porquê? Porque a minha voz pode falhar, meus amigos. Estou a recuperar ainda da Masterclass de Finanças Pessoais em Lisboa, que foi só para lá de espetacular. Que audiência incrível! Atrevo-me a dizer que foi para aí o grupo mais interativo de sempre. Saí sem voz, aliás, como podem verificar, ainda estou a recuperar, mas com o coração a transbordar. Mas vamos então aqui avançar para o nosso episódio, para um tema quentíssimo. Na sequência do podcast, acho que foi o 8, que eu partilhei a metodologia sobre como fazer um plano de desendividamento, ou seja, eliminar as dívidas. Surgiram muitas perguntas sobre, então, e o crédito à habitação? E é uma questão que, entretanto, já tenho recebido várias vezes por e-mail, por Instagram, se vale a pena, no fundo, amortizar o crédito à habitação ou não. E se vale a pena, sobretudo, no atual contexto de taxas de juros baixas. E é exatamente por aí que eu quero começar. Dizer que, neste momento, nós encontramos num período de taxas historicamente baixas. E nunca o preço do dinheiro foi tão barato. E pensarmos em taxas de juros baixas, basicamente existem dois efeitos quando nós vivemos num ambiente de taxas de juros muito baixas. Se por um lado, quando pedimos crédito emprestado, ou seja, quando vamos solicitar empréstimo, o preço, o valor que vamos pagar por esse crédito é mais barato. Por outro lado, e como já devem ter reparado, quando vão colocar o vosso dinheiro no banco, quando vão pôr num depósito a prazo, aquilo dá-vos zero, que é o que está a acontecer neste momento. Ou seja, não há almoços grátis, meus amigos. E quando nós vamos olhar para a Euribor, que é a taxa de mercado utilizada como referência para o cálculo do crédito à habitação, verificamos que a média mensal, que é utilizada então para o cálculo, no mês passado estava nos seguintes valores para os seguintes prazos. Dizer-vos aqui que temos uma taxa a 3 meses de menos 0,395, ou seja, taxa negativa, a de 6 meses menos 0,336 e a de 12 meses menos 0,261%. Ou seja, em todos os prazos ela encontra-se negativa. Para quem tem contratos mais antigos, possivelmente tem o indexante da Euribor a 3 ou 6 meses. Agora, nos contratos mais recentes, os bancos acabam por oferecer a possibilidade de fazer um crédito com Euribor a 12 meses. Mas como podem ver, mais negativo, menos negativo, a verdade é que todas estão negativas. Portanto, imaginando que vai começar, que está a ponderar se amortiza ou não o crédito à habitação, imagino que tem 10 mil euros extra e a dúvida é, amortiza ou investe? Ora bem, em termos financeiros puros, digamos assim, se conseguir uma taxa superior à que paga ao banco, neste caso, à que paga pelo crédito, então a opção é investir. Se a taxa dos investimentos é inferior à que contratou no crédito à habitação, então amortiza. Pronto, isto é matemática pura e simples. Ou seja, imaginando que tem uma taxa de 2% ou 3% no crédito à habitação e que compara com depósitos de gestão de zero, e aqui quando eu estou a falar de 2%, 3%, obviamente estamos a falar de uma Euribor acrescida de spread, e se contabilizarmos os outros custos associados, temos que olhar para uma TAEG. Aliás, a TAEG, e deixar aqui a nota, a TAEG é a taxa para a qual nós temos de olhar para comparar créditos entre diferentes instituições. Portanto, voltando aqui, imaginando temos uma taxa de 2, 3% no crédito à habitação e a alternativa é amortizo este crédito a 2, 3% ou coloco no banco onde os depósitos estão a dar zero. A resposta seria amortizar.
Se fosse numa lógica já de longo prazo e podendo assumir mais risco, numa expectativa de maior retorno, nesse caso, poderia compensar investir. Mas na vida, meus amigos, nem tudo é preto e branco. E é preciso fazer contas. E é por isso que eu estou a fazer este episódio e explicar-vos aqui para vocês olharem para esta situação com olhos de ver e olhos de compreender. Ou seja, se tem um rendimento extra, amortizar o crédito de habitação vai significar pagar menos de prestação, poupar em juros, mas se coloca esse dinheiro todo para amortizar, não é? Vamos imaginar que temos um empréstimo de 100, 200, 300, o que for, e eu tenho 10 mil euros extra e tenho a opção de, ok, vou amortizar ou vou investir. Vamos imaginar que vou amortizar tudo. O que pode acontecer é que nós estamos a descapitalizar-nos, no sentido em que perante uma emergência, de repente acontece uma emergência e eu, caramba, eu tinha os 10 mil euros, agora não tenho os 10 mil euros, vou ter que recorrer ao cartão de crédito para fazer face a um imprevisto. Então, vocês já começam a perceber que basicamente nós temos de fazer aqui uma avaliação. E a avaliação que é necessária fazer é se tem mais créditos ou dívidas além do crédito de habitação, ou se esta questão que se coloca é porque já só tem o crédito de habitação. Portanto, isto do ponto de vista das dívidas. Há só crédito de habitação ou há crédito de habitação, mais crédito automóvel, cartão de crédito pessoal, o que for, ok? E depois, do outro lado da poupança, é se tem fundo de emergência ou não. Portanto, e eu tenho um episódio dedicado aqui só ao fundo de emergência, que recomendo que vão ouvir, mas basicamente é assegurar que pelo menos têm colocado de parte entre 6 a 12 meses das suas despesas mensais. E uma nota aqui, para quem é trabalhador independente, os 12 meses são importantes. Portanto, primeiro é importante garantir que tem o fundo de emergência. Se não tem fundo de emergência e tem mais do que um empréstimo, ou seja, se tem mais do que o empréstimo da casa, se tem outros, então é por aí que vai começar a amortizar. Ou seja, começa por amortizar as outras dívidas. Porque quem tem crédito de habitação, e convém dar esta nota, quando vamos olhar para os vários tipos de créditos que existem, o crédito de habitação é aquele que tem a taxa de juros mais baixa. Até porque tem o colateral, ou seja, tem a casa como garantia, e embora seja um empréstimo normalmente com maior montante, ou seja, a nossa maior dívida em quantia é o crédito de habitação, mas depois quando vamos olhar para os juros é o menor. Portanto, este é o crédito a abater que fica em último, ou seja, caso seja para amortizar antecipadamente, é para o último. Só passa para a amortização do crédito de habitação se não tiver mais créditos e se já tiver fundo de emergência. Vou repetir. Em termos de planeamento financeiro, só faz sentido avançar para o crédito de habitação com uma amortização antecipada, antes do prazo, se já tiver as outras dívidas amortizadas, ou seja, se já não tiver mais dívidas e se tiver fundo de emergência. Como em tudo na vida, há exceções e a exceção confirma a regra, não é? Eu já vou falar. Antes disto, uma sugestão que eu deixo é que faça um levantamento das suas dívidas através do mapa de créditos da Central de Responsabilidade de Créditos do Banco de Portugal. E, para quem não sabe do que é que eu estou a falar, muitas vezes isto é designado como a lista negra do Banco de Portugal. Mas não é a lista negra nenhuma, meus amigos. Basta vocês terem 50 euros de dívidas ou mais, e o vosso nome está nesta central de responsabilidades de créditos. E pode dizer, Bárbara, mas eu não tenho dívida nenhuma. Tem um cartão de crédito, mesmo que não esteja utilizado, tem o plafond, tem crédito potencial, portanto o nome está lá. E basicamente nós podemos ter acesso ao nosso próprio mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. E como é que fazemos isto? Basta ir ao site do Banco de Portugal. Eu vou tentar deixar aqui o link na descrição.
Saber a senha das finanças, sabe a senha para aceder ao portal das finanças ou ter um cartão de cidadão com leitor e consegue-se tirar o mapa na hora, ok? Portanto, fazendo este levantamento vai-nos dar aqui uma fotografia da nossa situação, das nossas dívidas, ok? E agora temos que sempre fazer este paralelismo, ou seja, termos a fotografia e olharmos para o fato de tenho fundo de emergência ou não tenho fundo de emergência. Agora, se não tem o fundo de emergência e quer constituir um fundo de emergência, mas também tem outras dívidas, vou-vos deixar aqui uma metodologia que é muito simples. É a metodologia dos 50-50. Ou seja, em cada poupança que tenha, cada poupança conseguida, divide o dinheiro em 2. Metade é para constituir aqui um bolo, digamos assim, para amortizar e a outra metade é para constituir um fundo de emergência. Ou seja, vamos imaginar, tem 200 euros, consegue poupar 200 euros por mês, pega em 100 e começa a colocar à parte numa conta para chegar ao final de 6 meses ou 12 meses e amortizar ao final do ano o crédito da habitação e depois o crédito da habitação, entenda-se, só passa para o crédito da habitação se já lá vou, se amortizar as outras dívidas. Portanto, vamos imaginar que temos aqui um crédito pessoal. Portanto, tem poupança de 200 euros, separa 100 para um lado, 100 para o outro, 100 vai fazendo aqui bolinho para amortizar este crédito pessoal. Os outros 100 são para ir constituindo o seu fundo de emergência. Estou aqui a dar 100 porque estava a pegar no exemplo de 200. É a metodologia 50-50. Ok? Isto garante que, por um lado, está a diminuir o endividamento, mas ao mesmo tempo constrói o fundo de emergência. Ok? Quando já tiver pelo menos 6 meses de despesas asseguradas no fundo de emergência, então, meus amigos, pode carregar aqui na amortização dos créditos, ok? E depois é seguir a metodologia falada no episódio 8. Quem não ouviu, recomendo que o faça. Agora, vamos imaginar que chegamos a um cenário, ou seja, vocês já estão a perceber, ok? Isto há a situação de é só crédito à habitação ou tenho mais dívidas? Se eu tenho mais dívidas, a amortizar as outras dívidas. O crédito à habitação é o último. Tenho fundo de emergência ou não tenho? Já amortizei as dívidas, mas não tenho fundo de emergência? Começa primeiro a constituir fundo de emergência. Já tenho as outras dívidas amortizadas, só tenho crédito da casa e já tenho o meu fundo de emergência, então consigo poupar e tenho rendimento extra. O que é que eu faço? Tenho de fazer uma avaliação entre o que poupa ao amortizar e o que poderia ganhar ao investir. E sinceramente, eu acho que aqui vai depender do perfil de risco, da idade da pessoa e da sua própria condição financeira. E vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, jovens que podem optar por investir o dinheiro no longo prazo e que possam, mesmo que ponderem amortizar, daqui a 10 anos conseguem possivelmente um maior retorno aplicando esse dinheiro e investindo, mas lá está, assumindo instrumentos de maior risco, não é pôr no depósito, ok? Aproveitando aqui para fazer uma nota, porque já sei que pode surgir essa dúvida, quanto a utilizar os planos de poupança reforma ou PPR para pagar a prestação do crédito à habitação, para mim não faz sentido. Sobretudo se o produto tiver uma boa rentabilidade. E se tiver uma má, é simples, só viram o episódio do PPR, podem sempre mudar. Aliás, recomendo que ouçam não só o episódio do PPR, como também vejam o vídeo que está no meu canal no YouTube com um especialista, onde dissecamos basicamente aqui a questão dos planos de poupança reforma. E como volto a dizer, isto é a minha visão. Porquê? Porque no fundo, se o PPR desse para amortizar tudo de uma vez, ainda poderia considerar-se. Agora, pagar só as prestações por mês, ainda é preciso cumprir um conjunto de condições, volto a dizer, não me parece boa ideia e há melhores alternativas, mas é fazer as contas. E depois aproveitar aqui para dizer que há outro ponto, que é vocês também se sentirem confortáveis, é o chamado sleeping point. Ou seja, se de repente ter a dívida da casa vos tira ao sono, meus amigos,
amortizem, ok? Por último, depois de ter o fundo de emergência e aplicando a metodologia dos 50-50. Porquê? Porque assim garantem que não vão chegar a uma situação, vamos imaginar, pagavam tudo. E porquê que eu digo isto? De mesmo que, ok, Bárbara, eu já tenho o fundo de emergência então, ok? Eu já tenho o fundo de emergência, só tenho a casa, somos relativamente jovens, até ganhamos bem, mas eu não estou confortável. Já tenho o fundo de emergência, Bárbara. E eu, ok, mas ainda assim, amortize. Peguem no valor que conseguem de poupança, metade vão amortizando e a outra metade continuem a investir. Porquê? Porque assim garantem que não chega a uma situação em que, vamos imaginar, vão pagando tudo, né? Conseguem, carne toda no assador, pagam a casa. E já não temos dívidas. Entretanto, a seguir havia uma emergência. E logo a seguir, uma emergência grande. Logo a seguir, teriam de se voltar a endividar. Isto não faz muito sentido, ok? Na minha avaliação, isto não faz sentido. Agora, pegando aqui, eu falei que havia uma exceção, certo? Pegando aqui numa pessoa que vamos imaginar que já tem mais de 45, 50 anos. Há aqui um fator relevante a considerar. Quando nós falamos do crédito de habitação, nós estamos a falar da prestação da casa, depois existe uma série de custos associados e há aqui um custo que não podemos ignorar, mais que um, mas que é relevante, que é o seguro de vida associado ao crédito à habitação. E tal como expliquei no episódio anterior, e mais uma vez, não é recomendação, se não ouviram, recomendo que o façam, não é? O prémio do seguro, ou seja, o valor que vocês pagam pelo seguro, vai aumentando conforme a idade. E assim pode ser de tal forma elevado para pessoas a partir de uma determinada idade ou com certas doenças, como diabetes, em que há um agravamento considerável do prémio, podem conduzir a uma situação em que o valor que a pessoa está a pagar pelo seguro de vida seja quase como, sei lá, uma prestação. Ora, meus amigos, nesse caso a conversa é outra. Nesses casos, amortizar o crédito à habitação antecipadamente pode significar poupar muito, muito dinheiro por causa exatamente do seguro de vida. E nesses casos, eu recomendo mesmo que equacionem a possibilidade, seguindo a metodologia descrita no episódio 8, aplicando os 50-50 e que iniciem um plano de amortização. Ou seja, tenho 55 anos, há uma doença aqui que está a agravar imenso aqui o seguro de vida, ele continua a aumentar, eu tenho aqui poupança, Bárbara, vou ficar à espera agora mais 20 anos? Não, tem disponibilidade, go ahead, ok? Podem optar, e era uma nota que eu queria também deixar, podem optar por amortizar a prestação, não é? E nesses casos contem com uma comissão de amortização antecipada de 0,5% para quem tem taxa variável e até 2% para quem tem taxa fixa. E atenção que o valor é calculado pelo montante a amortizar. Se eu vou amortizar 1.000 euros, os 0,5%, se eu tiver taxa variável, são calculados sobre os 1.000 euros que eu estou a amortizar, ok? Se eu tiver taxa fixa, são os 2% sobre o valor a amortizar. Há também a possibilidade de, em vez de baixar a prestação, solicitar que a amortização seja feita no prazo. Ou seja, que eu retiro anos ao meu empréstimo. Vamos imaginar, e eu em vez de tenho o meu crédito a 30 anos e vou amortizando, ok, em vez de ser na prestação, eu vou começar a diminuir anos. Em termos financeiros, meus amigos, esta opção é muito mais vantajosa normalmente, mas está dependente da aceitação do banco. Ok? E até pode implicar que dependente, ou seja, de repente eu vou ali cortar uma data de anos e até pode-me aumentar a prestação e isto vai alterar a taxa de esforço. E o que é aqui a taxa de esforço? Para quem não sabe, é o peso que a soma das prestações tem no meu rendimento. Vamos imaginar, para perceberem, eu ganho 1.000 euros. E qualquer taxa de esforço acima de 35, 40, então 40% subam aqui as campainhas, ok? E os bancos, se nós tivermos uma taxa de esforço de 40%, não emprestam mais dinheiro.
Mas só para perceberem como é que isto funciona. Temos 1000 euros de rendimento. Vou dizer estes valores para ser mais fácil. Tenho 1000 euros. Tenho 200 euros de uma prestação, 100 de uma e 100 de outra. E, portanto, estou nos 40%. Vamos imaginar que eu peço para diminuir os anos e a prestação que estava nos 200 passa para 300. Ou seja, a minha taxa de esforço passa para 50%. Estou com as campainhas, ok? Portanto, a parte do prazo vai sempre depender da aceitação do banco. Já a amortização, que se traduz na redução da prestação, não carece de autorização, ou seja, apenas há lugar ao pagamento da tal comissão dos 0,5% taxa variável, 2% taxa fixa. Ok, portanto, já perceberam que não é preto no branco. Que tudo depende da vossa necessidade de liquidez, dos planos e objetivos futuros, da condição financeira, até do vosso perfil e planeamentos financeiros. Portanto, façam um levantamento das vossas dívidas, isto aliado à fotografia do vosso fluxo de caixa. O que é isto? É o ACA orçamento, não é? Perceberem quanto ganham, quanto gastam, para onde é que vai o dinheiro, como é que podem aumentar a poupança. Estão a perceber novamente, porque os podcasts, isto é uma sequência e todos se unem, ok? E portanto, com toda esta informação, isto pode ajudar-vos na tomada de decisão. Se calhar depois deste podcast há gente super confusa, não é? Neste momento. E fazer-nos parar e pensar e refletir sobre as nossas finanças é também o nosso objetivo, ou neste caso o meu objetivo com este podcast. E pronto, era isto que vos tinha para trazer neste episódio. A voz não falhou muito, se falhou peço desculpa. Que, como percebem, podem conseguir boas poupanças ou investimentos conforme a opção que tomem. A questão essencial é fazerem as contas, reúnam a família, tomem uma decisão, comecem a falar de dinheiro em família, não deixem que o dinheiro seja um tabu, verifiquem se está adequado aos vossos objetivos, não embarquem simplesmente em modas porque ouviram o primo do vizinho que fez que foi muito bom para ele. Ok, a questão é bom para si? Pensem pela vossa cabeça, tomem as vossas decisões. Como eu disse, é por isso que eu faço este podcast, é para vos ajudar a aumentar a vossa literacia financeira, mas acima de tudo para vocês mudarem a mentalidade. Não fiquem à espera que as coisas se resolvam por vocês. E se quiserem saber inclusivamente mais sobre este e outros temas, ficam a saber que falamos disto, mas muito mais, na Masterclass Finanças Pessoais, que a próxima é no Porto, meus amigos. Alô Norte. Além disso, pode vir malta de todo lado, do Norte, do Sul, aliás. Aconteceu isso na de Lisboa, tivemos pessoas do Norte, do Sul, do Oeste, de vários sítios, de fora do país. Portanto, quem quiser fazer uma visitinha ao Porto e aprender mais, aprender a elevar as finanças pessoais para um novo patamar, e pude comprovar que as pessoas começam a implementar alguns dos ensinamentos que também são ouvidos aqui no podcast e que surtem efeito. Portanto, entrem em ação. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, é só irem ao site do moneylab.pt ou ao meu blog barbarabarroso.pt e encontram lá toda a informação sobre a Masterclass Finanças Pessoais no Porto. Espero ver-vos por lá. Em todo caso, eu vou deixar aqui o link. Mas, resumindo, a Masterclass Finanças Pessoais é uma formação com muito conteúdo, metodologias, estratégias para vocês começarem a construir aqui a riqueza da vossa vida financeira, não é? Vocês não sabem, mas eu quero que vocês sejam prósperos, meus amigos, que larguem a mente de pobre, ok? É fundamental nós assumirmos as rédeas do nosso dinheiro e não é só dizer, pôr o dinheiro a trabalhar para mim, é implementar, é do it. Ok? Implementar, entrar em ação. Mais uma vez, deixar um obrigado especial a quem tem enviado as mensagens, as fotografias, e-mails. Vocês enchem o meu coração. Aproveito também para anunciar. Aqui... Pois é, faltou este ponto, não é? Faltou quase que não me ia esquecer. Na altura em que este podcast é ir para o ar, estamos num momento muito importante, meus amigos. É o aniversário do Money Lab. Este podcast vocês ouvem, chama-se Money Bar e
eu sou fundadora do Money Lab. O que é o Money Lab? O Money Lab é um laboratório de literacia financeira que atua essencialmente em 3 áreas: formação, conteúdos e consultoria. E faz 6 anos! Yeah! Embora eu trabalhe há mais de 15 na área, ok? E a verdade é que eu não poderia estar mais satisfeita pelo fantástico percurso que temos feito, pelo impacto que temos tido junto de milhares de pessoas em Portugal e a nível internacional. Um obrigado muito, muito, muito gigante à minha equipa do Money Lab, que me ajuda a fazer com que tudo aconteça, aos parceiros e a todas as pessoas e empresas que recorrem a nós a confiar os seus conhecimentos, a confiar nos conhecimentos que passamos, não é, aos seus colaboradores de finanças pessoais. Sim, nós andamos pelas empresas, meus amigos. Se vocês acham que os vossos colegas precisavam de saber mais sobre finanças pessoais, sobre gestão de orçamento familiar, entrem em contacto connosco no Money Lab. Teremos todo o gosto em ir à vossa empresa e começar a mudar também a mentalidade dos vossos colegas e da organização como um todo. Porquê? Porque as organizações são as pessoas. E agora, por causa do aniversário, eu vou anunciar o lançamento de uma nova rubrica. Estão preparados? Estou a anunciar o lançamento do consultório financeiro. Portanto, a partir de agora, todas as dúvidas que tenham vão enviar para o e-mail info@barbarabarroso.pt. info@barbarabarroso.pt. É fácil, não é? Com o título, consultório, traço e o tema. Por exemplo, vamos imaginar, por causa desta semana, consultório, traço, amortização do crédito de habitação. Depois, no corpo do e-mail, colocam a vossa dúvida e todas as semanas serão escolhidas 2 ou 3 perguntas, conforme a complexidade, não é? Porque há perguntas ou há temas ou há dúvidas que encerram em si próprias milhentas outras dúvidas, e eu vou responder a essas dúvidas onde? No meu Instagram. Para quem não segue, Bárbara__Barroso, e as questões serão respondidas no IGTV. Se não sabem o que é que eu estou a falar, não se preocupem. Sigam no Instagram, que vão encontrar, que vai ser muito fácil. Pedia mesmo que passassem a centrar tudo o que é dúvida aqui neste e-mail, info@barbarabarroso.pt. É que com tantas dúvidas espalhadas pelas diversas redes e plataformas torna-se complexo. Além disso, responder individualmente a cada um é muito complicado. Depois, a dúvida de um muitas vezes é a dúvida de muitos. E pode inclusivamente pegar nos temas que já falámos em outros podcasts e dúvidas que surgiram a partir daí, podemos ir mais fundo, ou podem ser outros temas, meus amigos, vocês é que decidem. Eu vou selecionando os mais relevantes e depois respondo tudo direitinho no Instagram, ok? Digam lá se isto não é um grande presente. O Money Lab é que faz anos e vocês é que recebem os presentes. Eu sou uma mãos largas, tudo para vocês. Mais uma vez, pedir para não se esquecerem de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Eu faço isto de borla, amigos. Para vocês, estou-vos a pedir o quê? Uma avaliaçãozinha. Estou a pedir que, se gostam do conteúdo, se acham que é útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, que partilhem, meus amigos. Só isto. Portanto, fica aqui o pedido, fica a sugestão e já sabe, mandem as vossas dúvidas. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.